Fala, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje, quarta-feira, né? Vou atualizar para vocês aí os bastidores, as notícias, e vou falar um pouco, né, dessa perca da liderança do Goiás, que para mim é absolutamente normal. Normal perder, né, no início assim, no início do campeonato. A gente sabe que até a 13ª, 14ª rodada ali é tudo muito embalado. Depois a gente divide aí, né, separa os homens dos meninos. E a hora que a gente sabe que time que vai subir, que time vai brigar para subir, que time que não vai, né? O Vila tá tirando daquela velha onda que todos os anos tira. É normal, né? No começo do campeonato é um leão. A hora que chega a fase que precisa de dinheiro para poder organizar, a gente sabe que o time é igual um golfinho. Aparece, faz duas gracinhas e depois some. Já falei em outro vídeo que não é à toa que é panetone. E panetone só tem uma vez por ano. E o Vila faz essas gracinhas aí geralmente no início da temporada. O presidente Ival já está reclamando que não tem dinheiro. Então isso aí já é um sinal, né, de que o Vila deve cometer aí os mesmos erros dos últimos anos. Não é preocupante, né? Até porque fez uma partida horrível com um golzinho achado. E isso sim seria preocupante se fosse a situação do Goiás. O Goiás, para mim, fez um excelente primeiro tempo contra o Avaí, né? Cometeu o erro ali de tomar o primeiro gol, mas não abaixou a cabeça, né? Foi em busca do empate, depois em busca da vitória. Quase que 10 minutos depois o Goiás já tinha virado o jogo. Isso mostra que o Goiás tem poder de reação, que o time tem vontade e que o time consegue acelerar aí quando precisa. A única preocupação é aquela velha preocupação que após os 25 minutos do segundo tempo o Goiás acostuma morrer fisicamente. Precisa ser corrigido, o Goiás precisa estar bem o jogo todo. E também uma preocupação que vem me incomodando nos últimos jogos: as mexidas erradas do Mancini. Eu confesso para vocês que adoro o Antony, acho um jogador fora de série, um jogador sensacional, mas como zagueiro, como lateral esquerdo, não compromete, né, mas aí fica muito recuado ali, fica sem função, né, como se fosse um zagueiro ali jogado na lateral. Não tem funções de um lateral esquerdo, não consegue apoiar, né, infelizmente fica perdido, né? E no último jogo o Mancini mostrou que ele consegue fazer umas alterações à la Jair Ventura, que é aquela alteração que joga contra o próprio patrimônio, né? Recuou ali o Marcão para zagueiro e ali foi um Deus nos acuda. Eu não consigo entender por que a torcida ainda tá pegando no pé do Marcão. Eu entendo a ira, a revolta, assim como eu, todos ficaram das falas do Marcão, mas a gente tem que lembrar que a diretoria que deveria tomar atitude não tomou, né? Então o cara tá jogando, e uma coisa que eu não vejo faltar no Marcão, pode faltar habilidade, mas vontade não. É um jogador que sempre tem muita vontade, joga muito bem, e eu acho que essa birra aí, acho que já passou da hora de acabar. Até porque a diretoria que deveria ter tomado atitude não tomou. Qual que é o sentido do torcedor ficar pegando no pé, né? E você pega no pé do Marcão, o Marcão não joga bem, acaba afetando os outros companheiros. Então acho que isso aí já é águas passadas. Inclusive, acho que o Marcão fez uma excelente partida no primeiro tempo contra o Avaí, até o Mancini ter a excelente ideia de recuá-lo para zagueiro, que ele ficou mais perdido que segue em tiroteio. Não sabia nem o que ele estava fazendo lá, ele só sabia que lá ele estava, né? Então essas mudanças, essas invenções do Mancini me preocupam, porque quando ele resolve inventar, são umas invenções que geralmente não costumam dar certo, né? A questão de entrar com o Antony ali, eu acho que é falta de opção mesmo, né? Muita gente perguntando do Danilo. O Danilo tá tendo um cuidado com o Danilo. O Danilo voltou agora do pós-operatório, né? Fez a cirurgia no braço, na mão, acabou quebrando ali, né? Então tá tendo um cuidado com ele. Ele não tá 100% pronto para jogar, precisa ali de um tempo maior de recuperação, ganhar confiança. Provavelmente voltando, deve voltar com uma tala de imobilização na mão ali, para proteger mesmo ali, pelo menos no início ali do seu retorno, né? Então é um jogador que vai sim ser aproveitado. E o Lovati, no último jogo agora, essa informação também, o Lovati sentiu uma lesão muscular e provavelmente fique fora do jogo contra o Curitiba no sábado, na próxima rodada, né? Não sei se o Danilo já vai para o jogo, né? No próximo vídeo talvez eu volte com essa informação para vocês, mas fato é que quase certeza que o Lovati não deverá ir. O Lovati, que é um jogador que desde que chegou ao Goiás ele sofre muito aí com algumas lesões pequenas, né? Mas joga com dor, joga no sacrifício, né? Fez um golaço no último jogo, perdeu a chance ali de comemorar um belo gol, talvez o gol mais bonito da rodada e talvez um dos mais bonitos
do Campeonato Brasileiro, não deverá estar em campo, então, contra o Curitiba. Curitiba, que sempre propõe jogos dificílimos para o Goiás, né? Sempre emprega aí uma dificuldade grande. Eu considero um dos grandes clássicos aí dessa Série B, tanto aqui quanto no Couto Pereira, sempre promete grandes jogos. O momento do Curitiba não é tão bom, o Goiás precisa se aproveitar disso, jogando em suas dependências, podendo se reafirmar agora como líder, né? Óbvio que a gente não sabe até quando vai essa sorte desses rivais aí que arrumam gols faltando 1 minuto, 2 para acabar o jogo. O que importa é jogar com capacidade, é jogar melhorando, e isso o Goiás vem mostrando. Pelo menos no primeiro tempo fez essa partida bacana. Então não deveremos ter Lovati. A pergunta que fica é se vai Danilo ou se vai o próprio Antony, né, improvisado na lateral, o que eu não vejo com bons olhos, tá? Eu acho que o Antony provavelmente seja efetivado uma hora ou outra como zagueiro, mas como lateral até agora não me convenceu, não. Outra informação, né? O Ian Lepo, que passou por aquela situação com o filhinho dele lá e tudo mais, parece que já tá bem, já tá em casa, parece que voltou a treinar. Tive a informação ontem que voltou a treinar, né? Então não deve ter condições de jogo, né? Até pela quantidade de dias, né, que passou aí de licença e resolvendo os problemas pessoais. E então não deve ir para jogo contra o Curitiba, né? Assim esperamos, né? Deve recuperar essa parte física, fazer aí um recondicionamento físico para poder voltar. Lepo é esse que está envolvido numa negociação aí, né? Ontem, inclusive, alguém lá do Goiás disse que não procede a informação da troca dos jogadores, porém que o Adson Batista sim teria tentado na primeira janela contratar o William Lepo. O Goiás naquela altura do campeonato não tinha interesse, né, em negociar o Lepo, porque ele tentou, assediou mais umas 2 vezes na intenção de levar o Lepo, e o Goiás também tem interesse no Romão. O Goiás que tentou trazer o Romão na última janela de contratações, né? Chegou a iniciar uma negociação, mas esbarrou ali no mesmo problema que teve aí quando negociou com o jogador Luiz Fernando, né? O empresário é o mesmo, Márcio Bittencourt. Geralmente é difícil negociar com esses barões da bola, né? Então é um atleta que é empresariado por ele, geralmente são negociações difíceis aí de finalizar. Mas no mais, qualquer momento eu trago mais informações sobre o Benítez, né? Benítez que a gente soltou de forma exclusiva aí também, primeira mão para vocês, que o Goiás está tentando a negociação. A torcida ficou meio dividida, principalmente, né, pela questão do histórico de lesão do Benítez, né? Benítez esse que nos últimos 2 anos aí não conseguiu jogar 20 partidas, né? Jogou 9 partidas esse ano pelo América, não vem sendo tão aproveitado porque já teve algumas lesões musculares, e no ano de 2024 sofreu uma lesão grave ali, né, no tendão de Aquiles, ficou muito tempo fora de combate. Quando volta assim, geralmente dá uma lesãozinha ou outra muscular, é normal, mas o Goiás estaria tentando a negociação. Um jogador que já foi muito elogiado aí durante os anos aí pelo Wagner Mancini, né? O Wagner Mancini gosta muito do jogador. Eu já deixei a minha opinião no último vídeo, acho que é um jogador assim fora de série, um fenômeno, porém a parte física aí é o que me preocupa, né? Eu me preocupo muito com essa parte física dele. Se jogar aí, sei lá, no Goiás, se ele entregar 15% do que ele já jogou, ele consegue aí fazer alguns golzinhos e ajudar o Goiás. Eu acho o seguinte, contanto que vem o Brian e ele, pra gente não ficar na mão do jogador, eu acho que seria interessante, né? Porque eu acho que inclusive ele e o Brian brigariam por posição, tá? Apesar de ser um cara muito habilidoso, já tem 30 anos, o Brian é um pouco mais novo, tá bem, vem de boas partidas, é ídolo do CSA. Então acredito que, contanto que venham os dois, a gente teria aí ótimos reforços, né? Para não ficar 100% dependente do Benítez. Então é um jogador que interessa muito a diretoria, interessa muito ao treinador Wagner Mancini. Então é isso, galera. Próximo vídeo aí eu trago mais atualizações para vocês. Tem uma surpresa para vocês. Na quinta-feira nós vamos gravar um podcast muito bacana para falar aí sobre os bastidores do Goiás, eleições, né? Tá chegando, a gente ainda não fez nada sobre isso. Então na quinta-feira,
Vocês vão me ver meio sumido, eu vou estar participando desse podcast pra gente trazer pra vocês aí na íntegra até sexta ou sábado. Esse podcast aí vai ser assim, bacana, né? Vamos ter muitas perguntas importantes aí, né? A gente vai falar com o Paulo Rogério, não só nós, né? A gente organizou aqui um podcast bacana, muita gente bacana vai participar. E aí a gente vai fazer algumas perguntas aí pro presidente Paulo Rogério. Então eu peço você que quer fazer sua pergunta aí pro nosso presidente Paulo Rogério, o vulgo, né? Eu botei o apelido dele de Paulinho Gogó anos atrás, que me rendeu muitos problemas. Então deixe sua pergunta aqui pro Paulo Rogério Pinheiro, que eu vou fazê-la nesse podcast, tá? Lembrando que o meu trabalho é movido por vocês, então deixem as perguntas que eu vou levar na íntegra. Obviamente, vai ter torcedor que vai mandar ele a puta que pariu, xingar ele de câncer, eu não vou fazer isso aí é loucura, mas contanto que as perguntas sejam boas, eu vou levar todas. Então deixa a sua pergunta aqui embaixo, que eu vou levar diretamente para ele, e a gente vai fazer esse podcast bacana aí e trago na íntegra para vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, e vamos, quem sabe aí no sábado, reassumir essa liderança, porque não combina liderança de campeonato brasileiro da Série B com o time do Vila Nova, nunca combinou e não orna, como diriam os mais velhos, né? Não combina. Então vamos nessa, que na próxima rodada, se Deus quiser, vamos subir essa liderança isolada.